Vamos começar aqui fazendo já uma análise desse resultado, João, porque é uma vitória de elenco, né? Assim, foi o segundo jogo consecutivo que o Náutico teve 50% de mudança no time. Praticamente 50%, né? Porque a gente teve mudanças, né, na dupla de zaga, mudança também na dupla de volante, né? Que a gente estava com... perdão, um dos volantes, né, a gente estava com... Só aí já eram 3. Bruno Mezenga, 4. Então, assim, uma grande modificação em relação ao time que a gente é acostumado, né, acompanhar do Náutico. E foi uma vitória que veio, inclusive, do banco de reservas. É uma vitória de elenco, né? Fala um pouco sobre o que é que tu enxergou desse jogo, João. Não, com certeza, assim, o Náutico sai muito, muito fortalecido, porque os jogadores que substituem os outros, que jogam nesse período que o Náutico está sofrendo com suspensões, a gente consegue falar, na verdade, que nem sofrendo tá, porque quem entra dá conta do recado. Eu queria só começar a análise do jogo, Renato, só para tirar isso da frente, tá? Falando um pouquinho aí de arbitragem, e eu prossigo o comentário em cima disso. Quer deixar para daqui a pouco? É um tema, um dos temas. Tem a pauta, né? Não, foi mal. Tem. Porque eu tô puto com isso aí. Mas beleza, assim, o Náutico mereceu demais essa vitória. Eu já falei isso em alguns grupos aqui e as pessoas não concordaram comigo. Então eu vou tirar da frente dizer que foi o melhor jogo do Náutico em casa na Série C. Eu não vou falar que foi o melhor, para não ter uma discussão infrutífera de não, tal foi melhor. Mas assim, top 3 foi, tá? A qualidade de jogo do Náutico hoje, a criatividade, as chances que o Náutico conseguiu criar, gerando finalização, com a quantidade boa de chutes na barra, com intensidade alta, mesmo com os desfalques, assim, me fez caramba, assim, que jogaço. O Náutico fez uma partidaça hoje e me preocupou muito, porque, infelizmente, futebol, você jogar melhor não significa você fazer 2, 3 gols. Às vezes a bola bate na trave e sai e não entra. Então, começou a me preocupar em um momento do jogo a gente deixar escapar isso e ter que falar sobre um empate que não era a realidade, que não tinha sido o que aconteceu no jogo. Então, que bom que saiu aquele gol, porque deixa a gente mais tranquilo para fazer a análise, sabe? E falar que o Náutico atropelou o Anápolis. Não tem outra coisa a se falar. Foi um atropelo o jogo. O Anápolis, no primeiro tempo, eles colocaram o pezinho um pouquinho para frente, saíram em algumas boas transições, deram um pouco de trabalho defensivamente, mas assim, eles tiveram que mudar o estilo, velho, porque eles não iam aguentar. O Náutico, no primeiro tempo, teve 5, 6 chances claríssimas de gol. Geralmente a gente diz que o placar foi mentiroso quando o time perde. 3-0. Fala, mas o placar foi mentiroso. Porque não foi assim e tal. Mas nesse caso foi o placar mentiroso o inverso, né? De 1-0 foi. Quem vê 1-0 não entende o que foi o jogo. Sim, o jogo, não 3-0 era bem justo. Sim, tava até pouco 3. Assim, 3 é justamente isso, já. Se tivesse saído 3-0 no primeiro tempo, não era nada demais. O Náutico criou para isso. Criou para isso ou para mais. Então, assim, o jogo se caminhou para um atropelo. A gente teve algumas trocas de peças que alteram a movimentação do time, né? O Wenderson, ele é muito diferente de Marco Antônio. Não estou dizendo que ele é melhor, que ele é pior, que ele serve para tal jogo ou não, mas assim, ele é muito diferente de Marco Antônio. Ele segura mais a bola, né? E eu confesso que quando eu estava vendo a partida ali do primeiro tempo, eu estava meio chato, meio irritado com isso. Por quê? Porque eu queria ver Marco Antônio em Wenderson. E eu não ia ver isso. É um erro de análise meu. Eu estava errado. E você observa o jogo de Wenderson, nas características dele, olhando para o Wenderson como Wenderson. Que partida, velho. O cara errava muito pouco, distribuía o jogo, aparecia nas diagonais, gerava espaço, apareceu pisando na área, fez uma partidaça. Talvez não com as características de Marco Antônio, não fazendo o que Marco Antônio fazia,
Mas são jogadores diferentes. O errado de cobrar isso é quem está analisando. E eu, durante alguma parte do jogo, eu estava errado. E aí, cara, que partida de Wenderson. O Náutico conseguiu ter uma criatividade, ter um último passe muito bom nesse jogo. Teve um lance de Vinícius que ele acha Igor Fernandes, que até que saiu uma bola na trave de Hélio Borges, de calcanhar, com a ultrapassagem. Igor Fernandes também conseguindo chegar, cruzar bem. Arnaldo, no primeiro tempo, um absurdo na lateral, ultrapassagem toda hora. Assim, toda hora mesmo, chegando com perigo. Outros jogadores, Patrick Alan também, não tem como você cobrar Patrick Alan ele ser um Lucas Cardoso em questão de velocidade, mas sendo fundamental no gol do Náutico. Patrick Alan, eu falei que o Anápolis ele foi para mais ou menos para cima ali no primeiro tempo e teve que mudar. O Anápolis no segundo tempo se fechou completamente. Se fechou, ficou esperando mais o Náutico. E aí o papel de Patrick Alan, daquilo que a gente fala, de entender que o local dele talvez não seja brigando com o zagueiro na última linha, que ele tem que dar um passo atrás. Ele achou 2 ou 3 bolas ali de lançamento espetaculares. E aí, uma delas é a de Vinícius, que Vinícius consegue tocar para Bolt e ele marcar o gol. Então, assim, eu achei uma partidaça do Náutico. Eu achei, talvez, a melhor partida nos aflitos. Ofensivamente falando, com certeza. Teve alguns espaços para Nápoles. Eu acho que o Náutico foi permissivo com o centroavante deles. Ele conseguiu jogar bem, conseguiu ter espaço ali com os zagueiros, nessas batalhas de costas que ele tinha. Conseguiu fazer um pivô bom e isso gerou algumas situações para o Anápolis, mas o jogo é isso. Não tem como a gente ficar aqui querendo que o outro time não chegue nenhuma vez, não dê nenhum chute no gol. Muriel não fez uma grande defesa. Então, assim, a gente mesmo sendo extremamente ofensivo, mais uma vez saiu meio que sem sustos. Obviamente teve situações do outro lado, mas não teve uma grande chance de gol ali, talvez aquele chute cruzado no primeiro tempo. Então, assim, é uma baita partida. Eu acho que o Náutico deveria ter sido coroado com um placar maior. Hélio Borges hoje merecia ter feito gol. Assim, foi uma pena que não fez, porque ele jogou bola pra caramba. Teve alguns chutes que, foi azar. Sendo bem sincero ali, aquela bola na trave que a bola ainda bate na trave, vai para dentro. Podia ter batido nas costas do goleiro ali, poderia ter acontecido alguma coisa. Ele tentou, eu acho que depois dessas bolas na trave, porque teve uma que estava impedido, eu acho que ele ficou um pouco afobado para fazer um gol. Mas assim, eu fiquei muito feliz com essa partida do Náutico e fiquei com medo de não ser uma vitória, porque falar isso tudo bem no empate seria um pouco mais complicado, né? Mas que bom que a gente saiu vencedor, agora matematicamente classificado, brigando pela segunda posição para ter uma linhagem ali de jogo mais confortável. Pelo menos na minha opinião, o segundo local, eu acho que o segundo colocado tem vantagem na forma que é distribuído os jogos no quadrangular. Então, assim, eu estou feliz pra caramba com o desempenho do time. Jogaram bola pra caramba. Quem entrou no banco conseguiu ir muito bem também. Eu acho que, exceção ali de Redael e de Kelvin, que não participou tanto do jogo, os outros conseguiram deixar sua contribuição. Bolt com o gol, com aquela marcação-pressão, conseguindo roubar a bola do zagueiro, decidiu mal na hora do chute. É bem verdade, mas foi uma jogada que ele cria, que ele faz tudo ali e, infelizmente, peca na finalização, mas faz um gol de peito ali que também é sensacional, né? A tranquilidade que ele tem para fazer aquele gol foi muito boa. Não se afobou, não entrou em impedimento, fez o jeito mais fácil que tinha para se fazer o gol, que isso é um mérito muito grande. E aí, eu acho que a gente tem caminho para evoluir. A gente tem margem para evoluir e isso é que me deixa mais feliz ainda. Acho que a gente vai melhorar nesse campeonato e, espero eu que a gente saia dessa Série C com acesso, que é o que a gente merece. E assim, Chapo,
são vitórias que estão sendo construídas pelo Náutico, onde você não vê uma vitória bamba. São vitórias com muita segurança. Isso é uma coisa que é impressionante. E hoje não foi diferente. Tem alguns momentos ali no começo, um outro ataque do Anápolis, mas assim, quando o Náutico... No segundo tempo, né? No primeiro tempo, o Náutico passou 10 minutos empurrando o Anápolis pro gol dele. Assim. Não, e veja, acho que no primeiro tempo ainda teve um chute, talvez, do Anápolis, uma coisa só. Foi nada, foi praticamente nada. Depois um pleno domínio do Náutico e que sufoca completamente o adversário. O Náutico vem... Os últimos 5 jogos, o Náutico ganhou os 5, né? E o Náutico ganhou jogando melhor. Porque tem aquele jogo que você ganha num contra-ataque ali no final do jogo, o famoso jogar por uma bola, né? O Náutico ganhou os 5 jogos dominando esses jogos. Que controlou nenhum jogo, o Náutico, alguns assim, você pode até dizer, não foi um domínio completo, mas susto o Náutico não tomou. O Náutico não tomou susto contra o Londrina, não tomou susto contra o Guarani, não tomou susto contra praticamente ninguém. O Náutico, todos esses jogos o Náutico jogou com tranquilidade, domínio completo. O Náutico é o que eu tinha falado antes, no último programa, né? O Náutico tinha 9 jogos para acesso. Hoje o Náutico tem 8 jogos para acesso. É contagem regressiva focado no acesso agora. Manter essa sequência. É difícil, né? Porque você vem com a sequência já de 5 vitórias, 9 jogos sem perder, 8. Não, são 10 jogos sem perder na Série C. São 8 jogos sem tomar gol e 5 vitórias seguidas. Então, assim, o Náutico vem numa frequência altíssima. Então, rola aquele negócio, né? Uma hora vai perder, mas que essa derrota se afaste o máximo possível para a gente manter esse ritmo, né? Porque é aquele negócio. A Série C inteira tá nas cordas e a gente tá batendo. A gente não pode esmorecer agora, não. Tem que continuar batendo até garantir o acesso. Porque hoje, com certeza, o time temido da Série C é o Náutico. O Caxias também... A gente parecia um time de outra divisão, né, Chapo? Hoje tá... Parecia que o Anápolis era a Série D, tá ligado? Os primeiros 15 minutos ficou parecendo injusto em determinado momento do jogo. Assim. Você olhava assim, caramba, tá desequilibrado. Sabe quando você faz uma pelada que você fala assim, velho, tirou o time errado. Desequilibrou. Tem um time... Parece que parece que tem o Náutico tava jogando na descida e o Anápolis na subida. Então, tava muito... Não só desse jogo, já vem de uma sequência de alguns jogos. O Náutico tá num ritmo avassalador e não pode perder esse ritmo agora. O Náutico precisa jogar esses 2 jogos restantes, tanto contra o Ituano quanto o São Bernardo, como se não tivesse classificado. O Náutico tem que jogar mantendo o ritmo, mantendo essa gana de não tomar gol, mantendo essa vontade de ganhar. Hoje, inclusive, o time estava comemorando cara dividido, então isso é importante. Tem que ter essa concentração. São 8 jogos que tem que manter. Eu vou até dar a dica pro marketing do Náutico. Passando do São Bernardo, volta às 7 finais da NBA. Quem sabe que a campanha é uma boa ideia. Pensem no assunto. Atos, tua análise do jogo. Renato, eu acho que foi uma partida assim, que o Náutico foi dominante durante todo o jogo. Acho que você já deve ter se estendido muito sobre a análise, vou ser um pouco mais sucinto. O Náutico foi dominante. No início da partida, eu achei interessante que o Caxias esboçou uma marcação-pressão. E eu queria ver como o Náutico se comportava diante disso, tá? E eu fiquei impressionado como o Náutico conseguiu sair da marcação-pressão tocando a bola. Tanto é que a primeira chance, a primeira oportunidade de gol que o Náutico tem, apesar de que o lance estava impedido, é na saída da marcação-pressão. O Náutico consegue fazer o lançamento para Hélio Borges. Ele estava impedido, ele dá aquela finalização na trave. Coisa que a transmissão passou o jogo inteiro citando essa bola na trave de Hélio Borges, mas o lance já tinha sido invalidado, né? Na verdade, o Náutico teve 2 bolas na trave no primeiro tempo, mas não foi as 2 de Hélio Borges, foi a segunda de Hélio Borges, que foi uma jogada que a bola vai para o Mezenga, ele faz um pivô, o Patrick Alan disputa, sobra para Hélio, que chuta na trave, e depois um lance que Arnaldo cruza, Mezenga tenta chegar na bola, não sei se chegou a tocar, até acho que não, e a bola raspa
à trave. Então o Náutico teve duas, mas sendo essas duas. Porque a primeira, apesar de que vale o registro de citar o lance, porque foi uma boa saída da marcação-pressão que o Náutico teve até chegar no Hélio Borges, mas de fato ele estava à frente. Então o Náutico teve um desempenho muito dominante. O time do Anápolis, que tentou essa marcação-pressão, ficou por aí, tá? Só nesses primeiros minutos que ele tentou, depois ele viu que não ia dar certo e já foi trabalhar com bloco baixo. E lá ele foi muito pressionado pelo Náutico. Teve essas jogadas que eu citei. Teve uma jogada que o Vinícius entrou pela esquerda. O Vinícius fez uma boa partida hoje. Hélio Bosch também fez uma boa partida, mas eu acho que a de Vinícius foi acima da dele, porque todas as jogadas de Vinícius foram assertivas. Todas. Acho que ninguém vai concordar contigo, viu? Não, tudo bem. Mas é porque, veja, as jogadas de Vinícius eram assertivas. As de Hélio Borges, apesar de eu ter gostado da alta produção dele, não terminaram em gol, não terminaram em assistência. O Vinícius, nesse lance que eu estou citando no primeiro tempo, ele toca voltando e poderia ter sido uma bela de uma assistência, só que o Patrick Alain não pega bem na bola. E vai ter a própria assistência do gol. É um lançamento que o Patrick Alain dá para o Vinícius. Ele entra também dentro da área. Ele conseguiu entrar com essa bola dominada na área umas 3, 4 vezes. Todas elas concluindo muito bem a jogada. Nessa, ele entra, faz o cruzamento perfeito e o Igor Boto faz o gol de peito. Tá? O Hélio Borges também teve um bom jogo. Só acho que o Vinícius foi melhor. Mas no segundo tempo também teve uma boa jogada que ele cruzou, né? E o Enderson chegou emulando o Marco Antônio. Então vejam que é um time encaixado, né? Os jogadores que entram, o Náutico teve algumas mudanças do time titular, que está na cabeça mais do torcedor, né? Uma delas foi o Enderson entrar no lugar do Marco Antônio. O Enderson, eu gostei do jogo do Enderson, para mim jogou bem, mas para mim ainda é abaixo do que o Marco Antônio vem jogando, o que não é demérito nenhum. Na verdade, preocupado eu estaria se tivesse feito um jogo muito ruim, tivesse tido uma discrepância muito grande com o Marco Antônio, mas ele conseguiu emular muito o que o Marco Antônio faz. E era algo quase que impossível, tá? Porque as características dos jogadores são completamente diferentes. Mas essa chegada na área do Enderson, quem não lembrou do Marco Antônio, tá mentindo, porque foi uma jogada à lá Marco Antônio, ele chegou ali com muita velocidade, cabeceando a bola, o goleiro do Anápolis fez uma boa defesa. Depois teve uma outra boa jogada que o João Mastro... Cruzamento de Vinícius, né? Oi? Cruzamento foi de quem? De Vinícius, esse lance aí? Não, foi de Hélio Borges. Tá. Então mais um ponto para Hélio Borges aí, viu? Oi? Então mais um ponto para Hélio Borges. Achei Hélio Borges bem melhor que o Vinícius, apesar de achar uma boa partida de Vinícius também. Eu vou discordar bastante do bem melhor. Eu acho que foi equilibrado, eu acho que eu boto ali um pouquinho só para Vinícius da frente. Mas teve uma outra jogada de João Macho, né? E já depois que o Náutico fez 1-0, né? João Macho deu uma enfiada para Hélio Borges, que o juiz erradamente marcou impedimento. Poderia ter sido o segundo gol do Náutico. E para finalizar, nos acréscimos, o Igor Boto teve uma chance ali de fazer o segundo gol, né? Ele acabou saindo de cara com o goleiro. Teve um segundo gol, na verdade, né? Teve o quê? Teve um segundo gol, né? Foi mal anulado, né? Foi roubado. Isso já tinha parado ali na finalização do Igor Boto, né? Já estava Não, pô. Não, veja, teve um segundo gol do impedimento ali, mal anulado, que foi gol, né? Foi válido, era para ser gol, né? Não, eu citei, mas eu tô dizendo assim, porque o lance foi marcado impedimento de forma errada, mas no momento que o Igor Boto finaliza, o lance já estava parado, assim. Ah, tá. Do Anápolis deram uma paradinha ali no final, porque o juiz marcou antes da finalização o impedimento. E teve o lance de Igor Boto, já nos acréscimos. Eu não vi muito bem como aquela jogada aconteceu, não. Não sei se ele roubou a bola, se foi uma falha da defesa. Quando eu vi, o Boto já estava de cara pro gol. Ele até demorou ali para poder finalizar, né? Aí optou pela finalização. Ele roubou do zagueiro a bola. Ele roubou, né? Eu estava com a impressão que ele tinha roubado, mas eu não vi o início da jogada. E ele finalizou forte ali, o goleiro acabou pegando. Só para fazer aquele resumo tradicional, Renato. 8 jogos sem tomar gol, 5 vitórias consecutivas, 10 jogos sem perder, classificado. Vou repetir de novo aqui o que eu já estou repetindo, na verdade, há umas 3 rodadas. Para mim, o melhor time do campeonato. E agora é esperar essas 2 rodadas. Concordei, viu, Ati? Oi? Concordei, viu?
Ah, finalmente, né? Finalmente. Estou tentando buscar você para concordar. Há umas 3 rodadas atrás eu puxei isso, perguntei se João concordava. João citou um Caxias assim. Sabe aquele Caxias assim, envergonhado? Caxias. Eu achava que o Caxias e o Londrina na época. Mas é porque a gente não pode não citar o Caxias, pô. É deselegante não citar o Caxias. Eu acho o Náutico o melhor time do campeonato. E o Caxias está ali também. Não dá para você olhar para a tabela e dizer esse time não é, não é um dos melhores. O Caxias teve regularidade e o Náutico tem uma arrancada muito grande ali. Chegando perto da metade ali do campeonato, o Náutico começa a arrancada. Um começo do campeonato com muitos problemas, né? Não só o fato do Marquinhos Santos, jogo do Itabaiana, mas com o próprio Hélio. A gente já citou aqui várias vezes, né? Hélio perdeu vários jogadores, enfim, foi um processo que a gente conseguiu. Hélio precisou não só montar, organizar, precisou fortalecer fisicamente o time, né? Então, assim, é um processo que não é do dia para a noite. É a saga do herói, né? Ele teve que sacrificar, porque a gente, eu comentei várias vezes aqui, eu olhava e falava, rapaz, não tem elenco para essa tanto de lesão, não, e tal. E ele foi comprando a ideia e falando, vai dar. E o velho entende o que estava fazendo, né? E o que me dava confiança de acreditar nisso, Chapo, era mais o seguinte, veja, a meio pau não estava dando certo. Com os jogadores meio bambo, não estava dando certo. Porque se ele tivesse bem, antes de ele tentar implementar isso, beleza. Mas, pô, não estava dando, velho. O jogo que a gente perde do Itabaiana é um jogo, assim, que o Náutico perde por ser muito moroso. Ser muito... falta de intensidade, fisicamente muito abaixo. Então, quando ele chegou para implementar essa filosofia dele, eu preferi confiar nisso porque simplesmente não estava dando certo o que a gente estava fazendo. Então, só para citar a última coisa, que sobre esse trabalho de tentar manter o time na alta rotação até começar a próxima fase, o professor Ed já está trabalhando nisso, tá? E vamos fazer o seguinte, Atos, até para não lhe interromper, já o nosso próximo tema agora é falar sobre essa questão, essa importância de se manter o foco, porque a gente já viu inúmeros exemplos, né, de equipes que chegavam assim na ponta do casco, né, naquela fase, o time estava jogando muito e de repente tinha a queda de rendimento. E é o momento realmente de se ter muita atenção com relação a isso, né? Até porque ficar na vice-liderança garante uma tabela no quadrangular final com aquela alternância de jogos que eu particularmente prefiro. Jogo em casa, fora, em casa, fora, em casa, fora. Porque se você ficar em terceiro, vai ser naquela de jogo fora, 2 em casa, 2 fora, 1 em casa. Eu não me agrado com esse tipo de tabela. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão. Eu não peguei o final, Renato. Repete só o finalzinho para mim. A questão da tabela, quando a equipe fica em segundo, ela tem aquela alternância, fora casa. Em terceiro já é daquele jeito que não me agrada, que é jogo fora, 2 em casa. Depois 2 jogos seguidos fora. Tá, veja. Esse modelo de quadrangular é algo não tão usual. Existiu na Série C lá na década de 90, inclusive o Náutico já jogou. Na Série B, no começo dos anos 2000, era com 2 quadrangulares desse. Tá? O Náutico também, tradicionalmente, jogou muito esse quadrangular. Mas não é algo assim tão usual. O Náutico jogou muito quadrangular. Mas tem muitos times por aí que nem sabem do que se trata. Eu acho que talvez o Náutico seja um dos times que mais jogou esse quadrangular aí. Exato. Mas veja, e a última vez foi em 2005. Que foi o último quadrangular, né? Algo que não ficou... Rapaz, ó, o Náutico jogou 2 em 2005, 1 em 2004, 1 em 2003. 4 aí, né? Acho que 2002 não foi, e 2001 não. 2000 era mata-mata. Aí jogou 99, 96, 97 jogou quadrangular. 97 e 88. O Náutico jogou uns quase 10 quadrangular desse. Deve ser o que mais jogou. O retrospecto não é nada positivo, tá? Não é nada positivo. Sim, não, de 10, o Náutico passou em 3. E nos decisivos, todos não conseguiu êxito. Não, contra a Inter de Limeira lá passou, pô, 88. No primeiro, o Náutico subiu. Exatamente. Aí, veja, são poucos casos, eu acho que não tem nada consolidado para que a gente diga assim, o ideal é esse e a outra situação é ruim. Por exemplo, eu faço um comparativo com mata-mata.
Hoje em dia existe um consenso, apesar de que você pode ter sua opinião diferente, mas de forma consensual se entende que no mata-mata jogar o segundo jogo em casa é melhor. Eu acho que vai salvar algumas situações muito específicas de contexto, como foi essa, por exemplo, do Náutico e São Paulo, que aí não é nem na parte desportiva, é do interesse financeiro, na verdade, de você ter um primeiro jogo em casa para poder garantir uma boa renda, sob o risco do primeiro jogo ser fora, você ter uma sonora goleada e o jogo ficar esvaziado. Então, na parte desportiva, existe essa ideia de que jogar o segundo jogo do mata-mata em casa é melhor. Não só por opinião, mas estatisticamente, o time que joga o segundo jogo em casa se classifica bem mais vezes do que o outro time. Agora, nesse esquema de quadrangular, não vai ter nada tão consolidado quanto esse do mata-mata que eu citei. Porém, eu vou concordar contigo, Renato. Eu tenho a impressão que é muito melhor você conseguir controlar um jogo fora, um jogo em casa, um jogo fora, um jogo em casa, alternando assim, do que você começar, por exemplo, primeiro jogo fora, 2 jogos em casa, depois 2 jogos fora. Eu acho que os resultados ruins dentro dessas sequências de jogo em casa e sequência de jogo fora, sequência de 2 jogos, fica mais perigoso. Então, eu prefiro o alternado. O alternado eu acho que é algo mais controlável. Chapo. Não, eu concordo. Acho que a gente ia falar isso no programa passado, né? Acho que você e Atos usou uma palavra boa agora, que é controlar. Você consegue controlar melhor, sim, porque você consegue avaliar, tipo, ganhou em casa, aí você já pensa, pô, um empatezinho fora é bom. Aí você já vai pensando no empatezinho. Agora, se você ganha em casa, você tem que ganhar de novo em casa, porque se você não... Se o Náutico ganha um, empata um em casa em sequência, já é uma mini crise, né? Você já pensa, epa, perdemos 2 pontos em casa. Então, é um tiro muito curto esse campeonato. São 6 jogos só agora no quadrangular. Então, sequências de jogos, quando você tem um errinho na sequência de jogo, é muito ruim. Imagina, 2 derrotas. O Náutico joga 2 fora, perde as 2. Porra, você já pensa, caramba, de 6 eu fiz 0. Então, agora eu preciso fazer praticamente os 12 que eu tenho pela frente. Então, sequências de jogos nesse tipo de campeonato, que é muito curto, eu acho muito ruim. Eu prefiro o alternado, porque dá essa margem de você conseguir ir mais com calma ali. Né? O alternado é o do segundo colocado, tá? O que é melhor, né? Porque o terceiro é que joga com essas sequências e o segundo colocado joga o alternado. É melhor porque a gente já é o segundo colocado. Não precisa ficar assim, pô, eu tô em segundo, mas é melhor ficar em terceiro. Não precisa fazer nenhum tipo de exercício dessa forma. Então, o Náutico pode continuar vencendo, que é muito provável. E se ficar em primeiro também, porque dá para ficar em primeiro, né? É porque primeiro não depende dele, né? Não, mas é isso que eu tô falando. O Náutico tem que ganhar, ganhando. Porque se fosse o contrário, fosse o terceiro ter esse chaveamento melhor, a gente ia ficar assim, opa, não pode ganhar. Não, pode ganhar à vontade. Porque se passar o primeiro, vai que passa. Também é alternado. E aí você ainda tem uma vantagem que você pega o 8º, né? Que é um time em tese pior e tal. Então, tem esses fatores, né? Vai que fica em primeiro, vai ganhando, é melhor ganhar. Eu acho que existe uma tendência do grupo formado pelo segundo, terceiro, sexto e sétimo ser um grupo mais acessível do que o primeiro, quarto, quinto e 8º. Hoje é Ponte Preta, Confiança e Floresta. Hoje tá bom. Eu assinava agora. Nossa, tá bom demais, velho. Eu assinava isso. O outro grupo seria Caxias, Londrina, São Bernardo e Guarani. Muito pior. Olha, e esse grupo, esse suposto grupo do Náutico, eu diria mais, viu? Podem me criticar, mas o time que ia ficar mais de olho seria o Confiança. Não, a Confiança vem voando, né? Confiança vem que nem um carro desgovernado. Eu acredito que o Confiança, do mesmo jeito que eu vi alguns jogos de Confiança e vejo o giro da rodada também, a gente acaba vendo os lances ali, né? O Confiança parece ser meio o Montoya, o win ou out. Lembra Montoya na Fórmula 1, que era ou ganha ou bate. Só que ele tá ganhando agora, né? Inclusive, ele já vinha com o futebol de ganhar quando não estava ganhando.
Você viu os jogos do Confiança, dava para ganhar. Agora, às vezes ele erra e bate na curva, né? Aquela linda ultrapassagem dele em cima do Schumacher no S do Senna, aquilo ali lavou a alma. É um win ou wall ali, né? Ó, falar nisso, eu prefiro pegar a Ponte Preta. Porém, querer pegar a Ponte Preta tem um problema aí, que é um risco. Que é o seguinte, veja, como a rodada começou, o mais provável é que a gente pegasse o São Bernardo. Eu acho o São Bernardo forte. Eu vi muita gente torcendo para o São Bernardo tropeçar. Eu também preferi que o São Bernardo tivesse tropeçado. Mas pegar a Ponte Preta tem a vantagem que a Ponte Preta está passando por problemas extracampo muito sérios, mas aí tem um risco, que é o Guarani também aparecer nesse grupo. Porque aí a Ponte passa a não ser uma boa opção. Porque pegar os dois não tem problema. Ó, esse aqui é a hora do passe, né? Olha a distância que tá ali. Os dois estão legais, pô. Os dois estão legais, mas quem vai receber a bola é quem tá mais legal ainda, né? E o pior, o Bandeirinha tá na linha, viu? Olha lá, ó. Ele tá mal posicionado. Ele não tá na linha do zagueiro, não, né? É por isso que ele erra, porque a visão dele tá tapada pelos jogadores do Anápolis. Ele não sabe que existe aquele cara. Não sabe que existe o cara na esquerda ali. É possível. Por quê? Porque ele tá mal posicionado. Deus, dava condição aqui pelo lado esquerdo, me parece, o Rafael Costa. Eu tive essa impressão, hein, Matheus? Era o passe e o gol, bicho. Não, pô. Não existe, cara. Dava condição aqui pelo lado esquerdo, me parece, o Rafael Costa. Eu tive essa impressão, hein, né? Matheus? Quem deu esse passe aí? João Mastro. Não. O que deu o passe pro atacante... Não. O primeiro. Dentro da área. Hélio Bosch. Hélio Bosch ficou para Bolt, né? Isso. Um absurdo, pô. Tem que ter... Assim, que bom que vai ter o VAR, né? Mas é impressionante que, de outras maneiras, o time pode ser marcado, né? Não tem como não, pô. Luciano Amorim, Atos, sempre achei o Henderson craque. E agora, Marco Antônio joga junto? Não, Marco Antônio é titular. Tá numa fase muito melhor que o Henderson. O Henderson, quando chegou, me enganou. Eu gostei do que vi no início. Depois ele foi ladeira abaixo. Porém, eu fiquei sabendo de um bastidor que ele passou por um problema pessoal assim que dificultou muito o foco dele no Náutico, no trabalho dele, na profissão dele. É uma coisa... Não vale a pena comentar, obviamente, mas é uma coisa meio chata que você conseguir lidar com isso no dia a dia e ter o foco no seu trabalho. Eu acho que isso influenciou, tá? Isso influenciou muito. Porém... Eu acho que ele teve essa oportunidade agora por causa de questão de desfalque, né? Vai ser difícil para o Henderson conseguir oportunidade e tempo de jogo suficiente para poder mudar a opinião sobre ele numa permanência no Náutico. Eu acho muito difícil esse caminho. De a gente terminar a Série C e dizer a gente quer o Henderson pro ano que vem. Talvez tenha ficado tarde demais para ele, mas hoje ele jogou bem. PCR Viana. Caio Dantas bem que podia reforçar agora nessa reta final. Maia, quem é o contratado falado na coletiva que vai ser anunciado amanhã? A gente acredita que é Samuel Otussania. Com a possível ascensão do Guarani junto com a Ponte, vocês não acham perigoso o fator Federação Paulista e torcida fazer a diferença? Apesar de ter VAR. É sempre um risco, mas eu acho que é algo que não assusta tanto assim, não. Eu acho que já assustou mais. Eu prefiro pegar a Ponte. Não é nem porque eu quero ser cavalo do cão, não, tá? É porque, veja, tem que ter outros 3 times, né? Então, se não for Ponte, é Londrina ou São Bernardo. E eu acho São Bernardo e Londrina times melhores do que a Ponte. E a Ponte... Vai ficar entre esses 3. Um vai ser um desses 3 aí. Vai ter que ser um dos 3, exatamente. Então, dos 3, eu prefiro a Ponte. Eu achar piores do que Londrina e São Bernardo, muito por causa do que está acontecendo agora, nesse momento, na Ponte Preta, com problema de atraso de salário. Agora tem um fator. A Ponte Preta pode parecer ser uma opção boa, mas pode virar uma opção muito ruim se lá entre o 6º e o 7º vier o Guarani. Porque aí eu confesso que é demais para mim pegar os 2 de Campinas. Aí eu não quero pegar. Não. E só para a gente fazer um breve comentário sobre essa questão dos números, né, do Náutico, são 8 partidas, né, sem tomar gols, são
São quantas partidas de invencibilidade, gente? Cara, eu acho que são 10. 10. 10. Na 10. Série C, 10. É porque teve o jogo do Bahia no meio, mas na Série C, 10. 10 Porque jogos sem teve perder. o primeiro, o Náutico teve um jogo que ganhou, aí teve o jogo do Bahia, perdeu. Aí daí pra frente foi Série C. Ou seja, 10 jogos sem perder, 8 partidas sem tomar um gol. 5 vitórias seguidas. E o senhor Hélio dos Anjos, mais uma vez, atingindo essa marca, né? Atingiu em 2021, atinge agora. E assim, a gente sabe que o futebol ele não é ciência exata, não é sempre o merecimento ou justiça. Mas essa volta, né, de Hélio, nesse que para mim é o trabalho mais extraordinário que ele está fazendo, dado o elenco de um nível mais baixo que ele está pegando, essa volta dele, transformando o Náutico no que está acontecendo, dentro do romantismo do futebol, merece muito que seja coroada com um acesso. O cara gosta de ganhar, né? Gosta de ganhar. O discurso dele é muito bom, e não apenas isso também, Chapa, ele não apenas o acesso, mas combina até com o título. Combina com o título, sabe? Essa é a jornada de time campeão. A gente sabe que o quadrangular é outro campeonato, o time vai precisar voltar a ter um foco ainda maior, mas esse caminho que está sendo construído, desde a chegada de Hélio, da desconfiança que existia, dos jogadores que ficaram machucados, dada a intensidade dos treinos que ele comandou, e aí veio uma vitória, uma sequência de empate, aí vitória fora de casa, o time começou a embalar. Hoje é o melhor time da Série C, o Náutico é o melhor time da Série C, comandado mais uma vez por Hélio dos Anjos, como foi em 2021, com 5 vitórias seguidas, como foi em 2021, com um time absolutamente equilibrado, com uma boa perspectiva, e que em 2021 a gente não teve o acesso, mas que agora eu acredito em um rumo diferente que a gente pode estar tomando. Hélio dos Anjos, ele é extraordinário. Ele é um treinador extraordinário. A gente não sabe o que é que vai acontecer, porque futebol não é ciência exata. Mas o que ele vem construindo nesse processo, fala por si. É um baita treinador. Vale cada centavo que está sendo pago. Vamos para as estrelas? Chegar nas estrelas, galera. Chapo. Cadê Atos também? Atos? Morreu. Bora, Atos. Aparece aí, porra. Vamos começar com as estrelas? Muriel. 3. Muriel, mais um jogo que ele passa Ileso, tranquilo, né? Ileso, tranquilo, sem muito estresse. Eu 3 também. Mas veja só, óbvio, ele não fez nenhuma defesa. Mas é um cara que tá 8 jogos sem tomar gol, né? Então, esse retrospecto, ele vai ficar pesando a seu favor até ele tomar um gol. Sim, lógico. Quem tá saindo o recordista vai ser ele. Antes de partir para os outros aí. Seguidos, pô. Antes de partir para os outros, vocês estão em que clima, hein? Porque assim, o meu clima de 5 estrelas hoje está muito alto. Não, eu vou ser sozinho? Eu vou ter uma quantidade de 5 estrelas razoável. Não, beleza. Eu Só para saber se eu... 3 de 5 estrelas. Eu tenho alguns 5 estrelas para distribuir aí. Não, mas beleza, então vamos. Só para saber se eu ia brigar sozinho. Então vamos lá. Muriel, 3 estrelas. Arnaldo, para mim o primeiro, 5 estrelas. 5 estrelas. 5 estrelas. Arnaldo já começa com o Arnaldo. Atos. Arnaldo, para mim, foi o melhor em campo. Pode mastigar, viu, Atos? O garfo batendo no prato, assim. Meu amigo, é a luta do proletariado. Ryan. 3 estrelas para Ryan. 3 estrelas. Não, eu vou de 2. A falha dele foi muito grave. Foi mais do que as falhinhas de Carlinhos. É porque Igor Pereira salvou, velho. Igor Pereira conseguiu. Era quase que impossível tomar aquela bola sem fazer pênalti. Igor Pereira conseguiu. Salvou a raça dele assim de uma maneira absurda, pô. Eu deixo 2 para Ryan. Eu não me oponho, eu deixaria 3. Mas... mas todo mundo foi em 3. Fica 3. João Maestro, 4 estrelas. Para mim é 5 estrelas. 4. 4 estrelas para João Maestro. João, né? Então deixa 4. Eu pensei em mudar para 5, mas deixa 4. Igor Fernandes. 5.
Para mim é outro 5 estrelas. 4 Eu estrelas. achei, eu devo ter, assim, eu confesso, eu não vou ter segurança no que eu vou falar, não, porque um dia desse teve uma pessoa que deu uma opinião. Qual foi o jogo, meu Deus? Eu não vou lembrar qual foi o jogo. O jogo dos aflitos, que Marco Antônio, para mim, tinha detonado no jogo, e teve uma pessoa que eu respeito que chegou para mim e disse que não tinha gostado do Marco Antônio. Mas ali eu tinha segurança de afirmar que o Marco Antônio tinha feito um belo jogo. Agora, eu fiquei com impressão negativa de Igor Fernandes, mas eu vou deixar a dúvida que eu posso estar errado. Mas, por hora, eu boto 2 estrelas para Igor Fernandes. Eu achei ele um dos melhores em campo. Foi, para mim, é um dos melhores, porque como lateral, ele estava muito bem. Teve Ele duas chegou chances no ataque criadas. ainda bem. Duas chances criadas no ataque. A bola na trave que Hélio Borges sai de um cruzamento de Igor Fernandes, tem outro cruzamento dele que é muito bom. E quando ele vai para a zaga, ele vai muito bem também. Teve um lance ali de... Tem um lançamento que ele antecipa, que ele limpa para a esquerda, que é maravilhoso. Eu acho... E ele ia sofrer um pênalti, tá? É porque ele não caiu. Mas o jogador deu no chute que ele dá de direita. Se ele cai, é Foi no pênalti. primeiro tempo, né? Foi. Se ele cai, é pênalti. Aliás, no segundo. No segundo. Vocês viram alguma falha? Eu não Eu lembro vi ele, de falha, porque não. ele caiu em um lance, só que ele recupera. Foram 3 lances. Um ele caiu de costa. Esse eu achei o de menos, porque ele conseguiu se recuperar. Recuperou. Teve um lance que ele toca errado, aí o jogador... E recuperou. Não, ele não recuperou, não. Ali foi o juiz que marcou errado, marcou a falta errada. Foi o seguinte. Não, mas ele deu falta, mas a bola já foi pro goleiro, Átio. Ele conseguiu tocar antes da falta. Calma, deixa eu falar o que aconteceu. Ele perde a bola fica em disputa. O jogador do Anápolis chega primeiro na bola. Aí Ryan, que vem como um cavalo, atropelando todo mundo e fazendo falta. Foi falta do jogador do Anápolis. O juiz inverteu a falta e deu a falta para o Náutico. Mas ele não conseguiu se recuperar no lance, não. Foi falta. Falta de Ryan e ela para cartão amarelo. A pegada foi no tornozelo. Depois, quando a gente fizer o scout, a gente pode trazer ali. Foi até uma falta para amarelo. Foi o único lance assim, que beneficiou o Náutico, digamos assim. Mas muito por causa disso e também porque eu não vi nele o domínio do lado esquerdo que eu vi nos outros jogos. No jogo passado, eu acho que eu botei que Igor Fernandes não jogou contra o Londrina, não foi? Mas no jogo nos aflitos, eu botei Igor Fernandes como melhor em campo. Nesse jogo, eu achei que ele oscilou para baixo. Posso estar com uma visão um pouco enganada, mas eu fico com 2 estrelas. Pra mim é Como sim. Chapo e João votaram 5, a maioria fica as 5 estrelas. 5, velho. Caralho. Eu achei ele um dos melhores em Eu campo. gostei muito. Eu deixaria velho. 4, gostei mas tudo muito. bem. Igor Pereira, Igor Pereira também é 5. 5 Igor tá estrelas. sempre pra mim também. A bola que ele tira da falha de Ryan, no final do jogo, meu irmão, ele deu um carrinho. Ele acompanhou o cara ali, ó. Acompanhando. No final, ele deu um carrinho lindo assim com a bola, saiu. Ele parece um herói. Um herói diferente, como diz aquele meme. Ele dá o carrinho, recupera a bola e sai feito um herói assim com a bola dominada. Que jogador da porra. Meu irmão, assim, renovem por 10 anos com esse cara logo. Wenderson, 5 estrelas. Pra mim, 5 estrelas também. Eu gostei do jogo de Wenderson, mas eu vou de 4 estrelas. Você vai de 4? 4. Vai de 4, Lado? Tem que acabar com essa quinta série aqui, pô. Já tá datado já isso. Patrick Alain, 3 estrelas. Eu gosto do jogo do Patrick Alain. Eu vou Eu achei entre 3 e 4 4. estrelas. Ele tá numa dinâmica diferente. Ele tá muito mais atento. O Anápolis... Eu não sei se foi o Anápolis que deu espaço ou se é o Náutico que tá muito encaixado, tá gerando espaço para Patrick Alain. Mas isso tá ajudando demais ele. Que ele tá conseguindo ter um espaço à frente para poder trabalhar. Tá? O lance da bola na trave de Hélio Borges é um lance de Patrick Alain. Tá? Patrick Alain que disputa aquela bola. Eu deixo ele com 4. O gol também. O gol é um lançamento dele. Ele recua para a linha de meio campo. E, salvo engano, aquele primeiro lance do início do jogo, que Hélio Borges tem pedido e chuta na trave também, salvo engano, o passo dele. Não tenho certeza, mas eu acho que foi. Porra, foi mal. Igor Fernandes também tem o lance que eu lembrei agora, só para pegar. Ele deixa Vinícius na cara do gol.
com um lançamento absurdo, velho, que Vinícius dá voltando assim, mas Vinícius teve a chance de chutar ele no... Lembrei agora o lance que, só para falar, 5 estrelas para Igor Fernandes mesmo. Veio na cabeça qual foi o lance. Eu também acho o Anderson. Patrick Alan. Patrick Alan, desculpa. 4. Patrick Alan, 4 estrelas. Hélio Borges. 5. Deixaria 4 estrelas. Eu tô... É foda, porque assim, ele merecia ter feito o gol. Para mim, entre 4 e 5. Veja só, eu gostei da produção de Hélio Borges. Acho que ele fez muito volume e eu costumo valorizar isso. Mas veja só, eu tô vendo já a gente citando que bola na trave é algo bom. Não é não, tá? Bola na trave não altera o placar. E outra coisa, gente. Não, mas aí é um detalhe do jogo É um também. detalhe. Olha, se a gente tiver... Veja, Hélio Borges jogou a bola que o Enderson, Igor Pereira e Arnaldo jogaram. Eu acho que jogou até mais. Não, veja, eu acho que Hélio Borges... Eu tô punindo ele pela bola não ter entrado. não Eu precisa- acho que ele jogou um pouco abaixo em comparação a esse, por isso que eu deixei ele a 4 estrelas. Não, Porra, bicho, ó, o passe para cabeçada de Wenderson, que é um lance de gol, foi Hélio Borges. Hélio Borges teve 3 ou 4 chances de gol dele. Aqui não é lance de gol, não, tá? Aqui foi uma boa O de finalização. Wenderson, a cabeçada de Wenderson, Veja, se você for pro XG, aquele XG ali em. É zero. Deve, É zero. deve dar quase 0 ali. da cabeçada de Wenderson. Porque a cabeçada foi quase na entrada da área. Mas tinha uma chance boa de sair um gol ali, viu? Não, ficou De cabeça, bonito não. porque a cabeçada foi ótima e mesmo assim foi uma defesa tranquila do goleiro. Eu achei a participação de Hélio Eu Borges. acho 5 estrelas para Hélio Borges, velho. Eu Eu acho gostei da 5 produção. estrelas. Agora, eu não costumo ficar valorizando muito a finalização na trave, não, viu? Veja só. Se o jogo fosse 0-0, ia pesar muito na ele o fato de a gente não ter conseguido vencer o jogo. E eu também lembro que foi perdendo gol assim que a gente foi desclassificado da Copa do Nordeste. É porque, cara, como o momento tá bom, essas coisas assim da área cinzenta vira tudo positivo. E eu não tenho problema com isso, não. Tanto é que 4 eu acho estrelas que tá bom, tá bem entregue. eu valorizo o volume dele, o volume que ele produziu no jogo. Agora, eu só não fico achando assim maravilhoso bola na trave. Eu vi, teve um superchat aqui que falou: olha, ele mandou 2 bolas na trave nesse jogo, mandou 2 no jogo passado. Sim, caralho, isso é ruim, pô. Isso é ruim, isso não é algo bom, não. O co-irmão da gente aqui, um jogador que eu acho muito superestimado, que é Barleta, ficou conhecido como o cara da bola na trave. Foi pro banco, o time melhorou. E aí? Eu deixaria 4 estrelas. Eu estou entre 4 e 5, não tenho muita convicção, não. Para mim é 5. Para mim tu é valorizou? assim. Acho que é que valorizou? Repete aí. Eu valorizei. Não, eu disse que eu tô entre 4 e 5 estrelas. Tá Para bom. mim é 5. Pode botar 5. Vinícius 5 também. Pode Por repetir exemplo, o 5. se fosse para ter um comparativo, eu acho que Vinícius jogou mais do que Hélio Borges. Mas pode ser 5 estrelas também. Eu acho que os dois, a diferença entre um e outro não é tão grande. Eu até revi aqui, não é tão grande, não. É porque Vinícius, Chapo, para mim, todas as jogadas dele, ele fez o máximo que dava para fazer. Ele sai com nota 10 nas jogadas dele. Querendo ou não, quando o Hélio Borges mete uma bola na trave, não é nota 10. Quando o Vinícius bota no peito de Igor Boto, é nota 10, pô. Quando o Vinícius dá voltando para Patrick Alan pegar de primeira e fazer um golaço, é nota 10, pô. Vinícius está fazendo o máximo que ele pode fazer. Ainda tá voltando para marcar. Na trave, a gente tem que baixar um pouquinho a nota, né? Pô, ele errou a finalização. Para mim, Vinícius foi melhor. Não, e ainda tá voltando para marcar. Tudo bem. Nota 5 para Vinícius. E Mezenga? Veja, 3. eu dou 2 estrelas para Mezenga. Eu acho que ele foi um dos piores do Náutico em campo. Porque Eu deixaria 2 também. muito bem. Porém, eu não acho um jogo desastroso de Mezenga, não, viu? Também não. Não foi virtuoso. Um jogo abaixo. Não teve a estrela, porque Igor Boto entrou com 5 minutos e fez gol. Porém, eu vi muita gente assim pesando em cima dele. Eu não acho que foi um jogo desastroso. Meu irmão, tem jogos de Mezenga com a camisa do Náutico, assim, horripilantes. Que ele, assim, é um sanguessuga em campo. Não foi esse Mezenga que eu vi. Na verdade, eu vi um Mezenga muito disposto nas jogadas.
com intensidade a nível Mezenga, obviamente. Ele não vai aqui virar um cara que, sei lá, não vai virar Mbappé. Então, a nível Mezenga, eu vi um cara com disposição, correndo nas bolas, tentando colaborar. O lance que Hélio Borges mete na trave é um pivô de Mezenga, tá? É um pivô de Mezenga. Então, eu acho que ele, do time titular, ele só não está abaixo de Ryan, para mim. Porém, não é um jogo desastroso. Acho que vale esse registro. Dito isso, Olha, o Thiago Tavares falou aqui, ó. O cara não atacou. Eu não vou nem responder isso a você, porque eu teria que trazer provas que eu não vou conseguir comprovar agora. Aí ele falou, não marcou. Eu também não vou responder isso, porque eu não vou conseguir juntar provas suficientes para poder mostrar. Só vou rebater o último ponto que você falou. Não fez um pivô. Aí não é verdade, Thiago. Ele fez. Veja o lance que ele Borges mete na trave. É um pivô de Mezenga. Que a bola vai para Patrick Alan, que disputa o lance e a bola sobra para poder ele Borges meter na trave. Eu vou de 3 estrelas. João. Não sei não, 2. Não tenho convicção nesse, não. Então ficam 2 estrelas em relação a Bruno Mezenga. Impressão minha, o João ficou com raiva de uma hora para outra, assim. Aí você vai deixar ele como eu tava pensando. Deu ruim, viu? Paciência, Chapo. Igor Bolt. Não dá 3 estrelas para Ryan, pô. O deu ruim é de Ryan, pô. Mas Caramba, eu tô... Eu não ligo, não. Eu tô good vibes agora. Tem um cara que eu tô afim de dar o deu ruim. É o quê, menino? E que eu tô com pena. Um cara que eu tô afim de dar o troféu deu ruim, pô. Ah, ok. Não tem... Lá aí você quer forçar o... Pra dar o deu ruim é porque não tava numa situação boa, né? Nada que deu, né? Porra, aí é foda. Aí não tem como, não. Uma pausa já é suficiente, velho. Demais, né? Mas assim, eu tô com pena por ser da base. Ah, é foda. Aí eu não teria uma tolerância. Não, eu teria uma tolerância. Porra, ele com 35. Eu vou deixar sem nota. Ele errou tudo. Deixa sem nota, pô. Vamos mentir, vamos roubar. Meu irmão, sem o nota. cara, ele teve a oportunidade de tentar dar 4 ou 5. Ele errou todos. Radael é jogador de Granja. Foi Granja que inventou o Radael. Deixa Radael aí, pô. Nem fede nem cheira. Ó, vamos lá. Bolt, 4 estrelas. Para mim é 4. Também. Ele poderia ter ganho 5 aí se ele faz aquele gol que ele mesmo gerou. Mas a decisão dele na frente do goleiro foi horrível, velho. Ele pensou e falou, vou chutar em cima do goleiro. Por isso as 4 estrelas, porque se ele faz o segundo ali, aí era 5. Não, o Boto pra mim é 5 estrelas, pô. Centroavante que entra e resolve é 5 estrelas, pô. Pelo amor de Deus. Ah, não, o jogo é 4 estrelas. A gente estaria, vê só, o programa seria totalmente diferente. A gente estaria falando aqui, gente, olha, o Náutico empatou contra o Anápolis, era para ter vencido, era super favorito, é mais time, mas produziu. Aí ia ter o torcedor insatisfeito, quer dizer, eu não quero saber que produziu, eu quero saber que não ganhou do Anápolis. Ia ser um clima chato, aquela situação cabulosa de explicar o quase que o inexplicável. Isso tudinho é desarmado pelo centroavante que faz gol, pô. O centroavante nunca morre. O cara entrou e fez um gol de peito, pô. Pra mim eu só não dou 6 estrelas porque Chapo não permite. Ele diz que calma. E aí, calma. João, centroavante que decide jogo. 4 estrelas ou 5 estrelas, João? Pessoal, gol de centroavante e o jogo termina com contagem mínima. É o melhor em campo. Melhor em campo, não. É isso aí. Mas é 5 estrelas. João? Caramba, é difícil. 31 do segundo tempo, João. O Náutico produziu pra caralho e não chegou ao gol. Aí o cara entra de peito. E ainda teria o outro, né? Que estava impedido de Hélio Borges. Que ele estava ali acompanhando também. Eu nem queria aquele gol. Vai, deixa 5 estrelas aí para ele. Hoje eu tô bonzinho. O pior que ele fez. O pior é que ele fez 2, né? Atos é muito roubado, né? Centroavante no futebol. Cara, o jogo quando é decidido pelo centroavante, quando é gol de cabeça, apesar que peito é quase cabeça, né? É muito bonito. Sim, é quase. Porque, cara, vê só. Ô, Atos, estão pedindo... Calma. Estão pedindo para você repetir de como foi o gol. Não, já foi.
Voltem aí na live e vejam. Veja só, o Náutico jogou pra caramba, foi super dominante perante o Itabaiana, criou muitas jogadas. Anápolis, desculpa. É a mesma coisa, né? Tu já falou Caxias e agora Itabaiana. Caxias é Então, agora contra o São Bernardo. Vamos lá. Vê o nível do jogo que o Náutico fez, o que o Náutico produziu, o quanto o Náutico foi dominante. 0-0. Só não foi 0-0 para ficar com esse gosto de guarda-chuva na boca por causa de quem? Do centroavante. Centroavante é foda, pô. O cara vive de gol e o cara faz o gol para decidir, pô. Respeito demais. Ela ficou com 5, vai. Raimar. Eu achei Raimar muito bem, vou deixar ele 4. E para quem vem do banco, 4 estrelas é maravilhoso, né? Por mim, de boa. Também. Ele entrou e acrescentou. Raimar, para mim, é 3 estrelas, pô. Passou despercebido. Eu acho que não, velho. Peraí. Ele Acho que passou não. bem. É justamente por não ter passado despercebido que eu tô dando. Eu me abstenho de redar ele. Apareceu nos lances muitas vezes. Mas nada que foi relevante. Me digam uma chance clara de gol que teve a Teve um chute. Ele chutou de fora da área, que o goleiro rebotou. Só se ele fosse chutar, né? Porra. É foda. Meu irmão, Atos é foda com essas coisas, velho. Diga Ele aí faz você diz, isso. ele fala, Ele mas faz também... isso. Ele faz isso direto, pô. Ele fez isso um dia desse com a porra do uniforme do Náutico. Aí eu mostrei. Aí ele, não, mas um também. Aí eu mostrei outro. Aí ele muda o assunto. Aí daqui a pouco, dá 2 dias, e ele volta com a mesma coisa, pô. É foda isso. Não, é porque se o cara passar, o cara entra em campo, passa um tempo considerável no jogo e não der um chute, pô, eu vou supervalorizar um chute. Não, ele teve ele acrescentou um pouco ao jogo. Eu acho que 4 tá bom pra ele. Só pra... Aí vocês acham que João Macho jogou a mesma coisa de Raimar? Não, É porque pô, não tem 4.8 e 4.2, né? E não é tem, banco. então... Quem vem do banco é diferente o sistema de notas. Não se compara assim, não. Quem vem do banco é bancário, né? Samuel. 3. Sem nota também. Sem nota. Para mim, Samuel e Kelvin é sem nota. Então deixa todo mundo sem nota. Pronto, tá tudo certo. Troféu Cook, pra mim o Whindersson. Cara, é muito difícil. Gente, a partida de Arnaldo, eu vou pegar, vê só, eu vou pegar por esse voto de Arnaldo. A diferença entre Arnaldo para o Whindersson foi gigante, velho. Gigante, porra. Cara, vê, eu acho. Não. Na minha cabeça. Eu vou manter o Whindersson pelo seguinte, eu vou explicar o meu critério. Eu tô entendendo o que a Atos está falando, mas de Arnaldo, pelo trabalho que foi feito de ela, eu já espero esse bom desempenho. O Whindersson que argumentinho da porra. Por quê? O cara tá fudido, porra. O cara não é eleito o melhor em campo nunca. Eu já espero isso de você. Não. Mas o que o Whindersson fez hoje, ele fez a melhor partida dele pelo Náutico e jogou muita bola. Muita bola. Desarme. Tá bom. Eu vou concordar com você. Ele jogou muita bola. Qual o nome dele? Oi? Qual o nome dele? O Whindersson. O Whindersson. No primeiro tempo, Arnaldo foi Carlos Alberto Torres, o Capita, na década de 70. Na Copa de 70. Parecia Carlos Alberto Torres, porque, vê só, muita gente ficou com impressão positiva, com razão, de Hélio Borges, por causa do primeiro tempo, pelo lado direito, que foi os dois. Só que Arnaldo acertou tudo. Eu tô aqui vendo... Ele fez, pô. Eu tô aqui vendo vocês discutindo, assim, na minha cabeça, os dois, tanto o Arnaldo quanto o Whindersson, merecem muito. Mas na minha cabeça tá aqui, ó, Igor Pereira. Ele jogou pra caralho também, velho. Pronto, então, ó, já temos 3 votos. Arnaldo, Whindersson e Igor Pereira. Chapa. Eu decido, né? A minha cabeça só tá, meu irmão, são 2 desarmes perfeitos. Um que era gol do Anápolis. Era gol do Anápolis aquela bola. Aquele carrinho é maravilhoso. Eu acho que... Desculpa, João. Eu acho que o meu subconsciente, eu tô fazendo o argumento de Renato. Igor Pereira, eu acho que já virou café com leite. Tá vendo você, rapaz? Meu irmão, eu vou de Arnaldo também. Se eu tivesse um dinheirinho sobrando, eu comprava o passe de Igor Pereira. Eu vou de Arnaldo também. Não, velho, tá bem entregue. Tá muito Caramba, tá, eu vou
Vou estilar com essa derrota do Troféu Cook. Porque Não, mas é a menção, vira menção rosa. Caralho, Igor Pereira, Agora, Igor Pereira, veja. eu tô com você, cara. Não escutem eles, não. Eu Bruno votei em você. Mezenga ou Ryan? Arnaldo jogou demais, velho. Eu vou mudar Mezenga aqui, ou tá Ryan? ligado? Eu vou fazer o tapetão. Chega Cara, aqui, vou e mudar Arnaldo o nome. Vê só, eu respeito demais esse jogo de Arnaldo, porque, vê só, tem muitas atuações de laterais que o cara é um puta destaque no jogo, mas é de um jeito que eu tenho um pé atrás, sabe? É quando o cara parece um ponta, é quando o cara fica lá no ataque o tempo todo. A de Arnaldo é uma atuação sustentável. Sustentável, pô. Ele faz isso cumprindo a função dele defensiva, porra. Fora que ele tá numa crescente física, a crescente física do que era Arnaldo antes, a gente já citou. Não estou falando disso, eu estou falando que dentro do jogo, ele tá pegando em 90 minutos e ele começa de uma forma e vai crescendo até o apito final. Isso foi Hélio, junto com o preparador, que preparou ele para essa forma, pô. Porque qual é o problema de Arnaldo ter que sair em algum momento do jogo? Agora, Arnaldo dosa e ele chega no final do jogo numa crescente, pô. Um monstro. E o deu ruim? A última, Renato. A gente vai ter que tirar Igor Pereira de votação a partir de agora. Porque senão ele vai ficar ganhando o melhor em campo toda vez. Então a gente tira ele e volta o melhor em campo fora Igor Pereira. Troféu deu ruim. Ryan ou A Mezenga? votação tem como sem pressa? Porque eu quero contar de novo. Eu não aceito perder essa, não. Ryan ou Mezenga aí pro deu ruim? Dá para dar uma ajustada ali para Ryan. Bota a Ryan 2 estrelas aí e bota ele como deu ruim. Eu vou levantar um debate. Eu acho. Não, ele pode ganhar o deu ruim mesmo com 3 estrelas. Eu acho que a gente criou uma regra para a gente próprio sobre sempre dar o deu ruim, porque a gente sempre foi acostumado o Náutico fazer times ruins e jogar mal. A gente não está acostumado com o Náutico com 5 vitórias consecutivas, 8 jogos sem tomar gol e 10 jogos sem perder. Aí a gente fica aqui tendo que se enforcar com essa regra que a gente colocou na gente mesmo. Porque, velho, um jogo desse não é para dar deu ruim para ninguém, não. É sim. Não, hoje eu acho que hoje já teve jogo que não. Mas hoje tem. Muda. Qualquer coisa muda ano que vem, mas agora tem que ter. Jogou abaixo. Tá tudo bem, gente. Agora Ryan e Mezenga jogaram abaixo. Então tudo bem. Mas vamos votar sem ser obrigação de olhar para as estrelas. Sim, Tá. eu acho Tudo justo. bem. Eu acho que quando tiver uma distância de 1 estrela só, é um ajuste. Para mim, o pior em campo foi Raya. Para mim também. Não vou me opor, não. Tudo certo. João tá insatisfeito. Leva a Raya para casa, João. Não é foda. Cara, Poxa. Aí João pensa assim: não vai dar, não, pô. Ele vai ter que ser Raya e Granja junto. 2 é foda. Não dá pra Onde um vai, o outro vai atrás. Que o Timba não cometa o erro de certos clubes de manter o time do acesso para outra série. No máximo, Muriel e mais 2. No máximo. Isso aí, olha, veja, isso é errado, tá? Com todo respeito ao Itarná, é o nome dele, é? Qual é o nome dele? Luciano Amorim. Luciano, assim, com todo respeito à sua opinião, eu acho que sempre se criou um dilema sobre esse negócio de manter a base ou não, e as opiniões vêm sempre como um engenheiro de obra pronta. Depois que acontece, se o cara manteve, diz que foi errado manter. Se o cara não manteve, diz que era para ter mantido. Agora mesmo, na Série A, muita gente criticou o Ceará, que estava fazendo tipo uma seleção da Série B. E isso está dando certo. Já outros times que foram inventar nomes aí midiáticos, deu errado. Então, para mim, não existe nenhuma fórmula, não, tá? Sobre tem que mandar todo mundo embora, ou ficar com 2, 3, como você citou, ou manter todo mundo. Eu acho que existe um meio caminho aí, e esse meio caminho é necessário. É necessário. O Náutico, ele não pode começar do zero. Começar do zero é você saber que o primeiro ano já foi. É impossível você mandar todo mundo embora,
formar um time, mesmo que o próximo time tenha total perfil de Série B, esse time encaixar no primeiro ano. A gente vai sofrer muito 1 ano, ou 2 anos, 3 anos, para conseguir ir formando uma base. Então, eu acho que, para um primeiro momento, você tem que ter a base desse time. Você vai analisar cada jogador, vai ver o perfil, tá? Se o perfil se encaixa, e você tem que ter esses caras. Aí você contrata... A maioria vai ser colocado como reserva. O João até falou isso, né? Que só Igor Pereira, né, João? Para tu era titular. Para mim, Vinícius também é titular. Aí você desenha o time como se fosse uma base do time reserva e você contrata os titulares. Mas caso os titulares não deem conta no primeiro momento, que é normal acontecer, que falta encaixe, falta adaptação, você tem jogadores mais habituados com o clube para lhe salvar. E também para poder manter o time em alta no começo do ano, gente. O Pernambucano vai ser reduzido. Se o Náutico começar do zero, o Náutico já vai começar a ter dificuldade para jogar contra o primeiro time do interior na estreia do Pernambucano. Então o Náutico tem que manter a base. Agora, aí eu vou concordar com você. Manter a base, para mim, é você manter os melhores jogadores. O que eu não concordo é perder os 4 melhores jogadores e inventar de manter uma base. Aí, para mim, não é base. Que é o que aconteceu por muitas vezes com o Náutico. O Náutico não segurava o melhor jogador, não segurava o segundo melhor, não segurava o terceiro, não segurava o quarto, aí fazia a base com o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo e o 10º. Isso não é base. Você perdeu os principais. Então, eu acho que esse time dá para você renovar. Eu acho que os que João citou, eu concordo, dá para você manter esses jogadores. E são jogadores, alguns casos, são salário baixo, por exemplo, Igor Fernandes. Igor Fernandes tem um salário baixo, pô. Você se desfazer de Igor Fernandes na fase que ele está, para arriscar contratar 2 laterais, para mim não faz nenhum sentido. Você manter Igor Fernandes e contratar outro.